Fala galera, tá começando mais um Situ e Cinema e essa semana a gente vai falar sobre um filme muito interessante que tem chamado a atenção internacionalmente nesses últimos meses, desde que ele venceu a Palma de Ouro no Festival de Cannes em maio, desse ano, e que inclusive estreou nessa última semana aqui no Brasil, e é o último filme do diretor sul-coreano Bong Joon-ho, Parasita. Bom, pessoal, para quem conhece o trabalho do diretor sul-coreano, sabe que ele já tem o costume de fazer algumas críticas sociais nos seus filmes, né? Inclusive, um dos últimos filmes dele, que foi O Expresso do Amanhã, do ano de 2013, fala muito sobre essa questão, né, de luta de classes, de revolução, da exploração do trabalho, né, para a obtenção de lucro e para o funcionamento, né, e para a alimentação do sistema que opera o mundo. E em 2015 ele também fez um filme direto para a Netflix, o Okja, né, que também tem uma crítica bem interessante, mas dessa vez muito mais voltada para a indústria do agronegócio, para a indústria, né, dos grandes conglomerados da alimentação que estão aí tão presentes no nosso dia a dia, né, e na nossa alimentação. Enfim, cada um dos filmes dele tem uma camada superficial, mas tem uma camada mais profunda, mais complexa, que é da crítica e da alegoria que muitas vezes ele quer trazer através, né, dos filmes que ele produz. Da mesma forma que os filmes anteriores dele, do diretor, né, Parasita também tem essa pegada de crítica social. E aqui o filme é muito mais voltado para a crítica da desigualdade social, né, para a crítica da exploração, para a falsa esperança, né, que está tão presente no discurso capitalista de alimentar a esperança das pessoas de ascenderem de uma classe para outra. E no fim das contas, ele acaba nem sendo tão alegórico quanto os outros, porque aqui o Bong Joon-ho acaba dando uma pegada muito mais realista, muito mais crua, de realmente tentar mostrar essa realidade desigual na qual as pessoas, nós mesmos, né, estamos inseridos no nosso cotidiano. Então, no longa, a gente acompanha a história de duas famílias bem distintas, né, os Kim e os Park. Os Kim são uma família que vivem, né, no subúrbio, na periferia de Seul, né, numa casa que é praticamente um porão abaixo do nível do chão, né, no último nível de um prédio, né, de apartamentos. E os Park, ao contrário, são uma família rica, né, uma família que vive numa casa que é praticamente uma mansão super moderna, espaçosa e no alto de uma colina, né, com um jardim verde assim super amplo e etc. Então, são duas famílias de realidades completamente diferentes. E aí, com o passar do filme, os Kings começam a fazer estratégias, né, para conseguir trabalhar para os Park, né, e querendo ou não conseguir aproveitar a riqueza que os Park têm, né, a prosperidade que eles possuem. E aí, nesse sentido, o filme ele começa a trabalhar muito nessa linha de mostrar a disparidade de uma família para outra, né? Então, ele vai dando umas diferenças bem sutis e tem uma cena bem interessante que é uma cena da chuva. Então, enquanto os Park estão na mansão deles, né, naquela casa grande com janelas bem espaçadas, assim, com janelas gigantes no lugar das paredes, é, a chuva está caindo lá fora e eles estão sentados na sala olhando aquela chuva, né? Com uma calma, com uma tranquilidade, uma paz. E em contrapartida, os Kim estão correndo, né? Porque a casa deles, como fica abaixo do nível do chão, está sendo inundada pela água da chuva. Então eles estão correndo para tentar tirar as coisas da casa, para tentar salvar alguns pertences que eles têm. E aí, através disso, o filme vai mostrando, né, as diferenças, como, por exemplo, a chuva pode ser percebida dependendo da classe onde você está. Para algumas pessoas, a chuva é um símbolo de paz, de tranquilidade, enquanto para outras é uma coisa que bota em risco a sua própria existência, a sua própria sobrevivência. E aí, nesse sentido,
o diretor vai aos poucos dando outros contrastes, né? Tem um contraste da iluminação das casas da família, enquanto uma casa é mal iluminada, né? Tem pouca luz e parte da luz que existe na casa vem da rua, né? Porque ela está bem na beirada da viela onde eles moram. E a outra casa, ela é bem iluminada, né? Como ela tem muitas janelas, ela conta na maior parte do dia com a luz do sol, com a luz natural, a luz do ambiente. Então ela está muito mais aconchegante, enquanto uma casa é muito mais suja, muito mais claustrofóbica, né? A outra casa é higienizada, ela parece muito mais limpa, esterilizada, né? Espaçosa, confortável. E através disso ele vai mostrando, né? Ele não fala, mas ele mostra pra gente as diferenças, né, da qualidade de vida dessas duas famílias. E assim, o filme que ele começa como uma comédia, aos poucos vai se transformando em outra coisa, né? Ele vai, conforme a história vai se desenrolando, e eu não vou contar mais para não estragar a surpresa, conforme ela vai se desenrolando, o filme vai perdendo o aspecto de comédia que ele tem no primeiro arco, vai se transformando num drama, num suspense, né? E ele começa a trazer novos elementos e novos personagens para dentro da história e vai se tornando uma coisa totalmente inesperada. Além disso, né, é interessante observar que ele não coloca vilões e heróis. Claro que os Kim, né, que são a família pobre, e os Park, que são a família rica, acabam em algum momento se tornando antagonistas, mas o diretor não deixa, né, definido que uma família é a família dos heróis e outra família é a família dos vilões. São seres humanos, por mais clichê que isso possa parecer, mas ele vai tentando mostrar a complexidade de cada uma das pessoas, o lado que cada uma delas possui, né, as multifacetas que elas têm. E além disso, ele vai falar sobre a questão do parasita, né, que é o que dá nome ao filme. Então a gente pode achar de início que o parasita é somente, né, a família pobre que está trabalhando para a família rica, mas ao mesmo tempo a gente pode ver que o parasita pode ser a família rica, né? O pai que é empresário e que está lucrando em cima do trabalho dos outros, ou lucrando em cima do subemprego que ele gera, e pode ser até mesmo o parasita da história, o próprio capitalismo, né? Que se alimenta do trabalho alheio, que se alimenta das esperanças, que se alimenta das expectativas que as pessoas colocam sobre o sistema, né? Então, assim, o parasita ele aqui também ganha várias facetas e ele pode ser entendido e lido de várias formas. Enfim, é aquele tipo de filme que ele te surpreende de todas as formas possíveis, né? Então, ele mistura vários elementos, né? Ele te faz rir, ele te faz sentir tensão, te deixa perplexo, te deixa apreensivo, né? Ele te causa tristeza e através disso ele vai mostrando que ele tem várias camadas, ele tem vários detalhes que se você assistir o filme de novo, você começa a perceber melhor detalhes que você não percebe da primeira vez em que você assiste. E tudo funciona muito bem, né? Desde as atuações até a direção, a trilha sonora, tudo funciona perfeitamente. E sem dúvida alguma, Parasita, por conta, né, não só da história, mas de todos os aspectos técnicos, ele é com certeza um dos melhores filmes desse ano. E além dos prêmios que ele já tem ganhado em alguns outros festivais ao redor do mundo, com certeza ele vem forte aí para ganhar ou pelo menos para ser indicado a algum prêmio do Oscar. Parafraseando o próprio diretor, Parasita não é um documentário ou uma propaganda. Não é sobre dizer como você vai mudar o mundo ou sobre como você deve agir em situações ruins. Ele é, antes de mais nada, sobre mostrar o peso terrível e explosivo da própria realidade. E essa, querendo ou não, é a beleza do cinema.